Estou no Centro de Educação Ambiental de Monte Alto, SP, e estou com o diretor, e Fábio Gabriel Nascibem vai falar um pouquinho, porque completamos 6 meses deste projeto novo que está em atividade, Escola da Natureza. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Pois é, a Escola da Natureza marca a minha passagem aqui pela Diretoria de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Esse projeto ele é uma síntese de várias ações da pasta. Então, nós temos aqui o Centro de Educação Ambiental como coração do projeto, que é onde as crianças vêm, elas têm acesso ao material, por exemplo, aqui ao Atlas, que ele está aqui, né, reservado para ser usado aqui no Centro de Educação Ambiental. Nós temos aí mapas também, lousa digital com capacidade de multimídia para a gente apresentar vídeos, para a gente apresentar mapas. Aqui a gente tem um simulador de erosões, dado que o nosso solo ele é propício à ocorrência de erosões. Nós fizemos bem simples um simulador e assim por diante. Então aqui é o coração da Escola da Natureza, da parte teórica. Nós temos nesse projeto 15 encontros. Começamos com 2 escolas parceiras, Escola Juventina Pena Campos, que é a escola municipal escolhida pela Secretaria de Educação, e a escola Professora Nelly Badurcano, que é a escola estadual. E no próximo semestre nós vamos mais do que dobrar, porque passaremos de 2 para 5 escolas nesse projeto. Ao final do ano, 7 escolas já terão participado. Quando a gente pensa que o foco da Escola da Natureza são alunos do Fundamental 2, anos finais, porque a gente acredita que precisa de alguns pré-requisitos. É difícil explicar o que nós nos propusemos a fazer na Escola da Natureza para crianças, porque ainda tem construir algumas bagagens, né, ao longo da vida escolar. E os anos finais do fundamental e médio, que é o nosso foco, eles já têm condições de adentrar nessas discussões. Então são 15 encontros, aí o ônibus de educação ambiental vai lá, busca os alunos, traz para cá, a Escola da Natureza tem as discussões teóricas e aí nós temos os nossos parceiros para fazer as aulas práticas. Sítio dos Eucaliptos, a RPPN que está lá, RPPN Nardini Sempre Verde, fora outras possibilidades de passeios dentro da estrutura da prefeitura. No próximo, por exemplo, eu prevejo uma visita ao transbordo para conhecer a realidade dos resíduos sólidos, a Sabesp também. Vocês estiveram no Canil também, né? No Canil Municipal. Então, a Sabesp, por exemplo, não teve uma visita ainda nesse primeiro semestre, mas nada impede do próximo semestre a gente ir. Então, as possibilidades são muitas. Então, o plano de educação ambiental diz isso. Monte Alto é uma cidade educadora. E aí a gente vai levantando possibilidades para usar dos monumentos, das praças, das possibilidades da cidade para trazer elementos educativos. Em cima da mesa aqui eu estou vendo uma bacia hidrográfica do Isso. Córrego Rico, Isso. e tem os municípios, né? Santa Ernestina, Taquaritinga, Monte Alto, Isso. e Jaboticabal e Guariba, né? Que são os municípios limites. Essa é uma outra ferramenta didática, outro material. A gente explica como que funciona uma bacia hidrográfica, que Monte Alto tem 2 macrobacias, mais 4 microbacias. Isso tudo também intercalando com as discussões teóricas aqui contidas no Atlas feito por nós juntamente com a Unesp, né? Então aqui, por exemplo, as microbacias de Monte Alto, né? Onça, Tabarana, Turvo e o Córrego Rico. Bom, você esteve na Rádio Cultura neste dia 3/7/2025, dando uma entrevista
ao João Moreira Filho no programa A Hora da Notícia, segunda edição, né? Que eu achei muito importante, estava ouvindo, né, assistindo a sua participação, achei muito legal e podemos agora passar essa sua entrevista, que foi muito importante. Nós estamos recebendo aqui o Fábio Nascimento. Fabinho, bom dia. Bom dia, João. Bom dia também a toda a nossa população, a todos os ouvintes. Queria que você falasse o que é a Escola da Natureza. Então, João, é um projeto muito grandioso que eu tenho executado junto da nossa equipe, da Diretoria de Educação Ambiental, aqui da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com todo o respaldo da Secretaria, de todo o pessoal da Prefeitura e com escolas parceiras. A gente executa todo um roteiro de trabalho, de aulas teóricas e práticas sobre o tema da educação ambiental. Nosso objetivo é um amplo conhecimento sobre o nosso município. É tudo falado sobre Monte Alto. E como funciona? Onde funciona? Nós, primeiramente, começamos com um piloto nesse ano com 2 escolas parceiras. A Escola Juventina, que é a escola municipal, e a Escola Nelly Badurcano, escola estadual. E nós recebemos, na grande maioria dessas aulas, os alunos no Centro de Educação Ambiental, que foi inaugurado, que fica ali dentro da nossa sede, da Secretaria. Então, a primeira questão interessante do programa é o que o ônibus de educação ambiental vai até a escola já buscar os alunos, e isso já é uma atração em si, porque só o fato dos alunos saírem do ambiente, terem essa primeira mudança de ares, já é algo interessante. E aí nós estipulamos 15 encontros. Então a grande maioria no Centro de Educação Ambiental. E é claro que a gente tem também aulas práticas. Então como que funciona? A gente vai, discute algum aspecto, ou, por exemplo, água, saneamento, vegetação, arborização urbana, e sempre tem uma prática feita fora também do centro. Então nós temos como instituição parceira o Sítio dos Eucaliptos, por exemplo. Quando os alunos vão lá no Sítio dos Eucaliptos, parece que eles ficam encantados, né? Não com tem aquela como, natureza, né? Não tem como. O local é muito lindo. Lindo local. Nós conhecemos também lá. Muito bem gerido lá pela Janete e toda a sua equipe. Então, um tema, por exemplo, água. A gente tem a aula no centro e depois vamos até a nascente do Córrego Rico no Sítio dos Eucaliptos. Então, esse é o espírito da Escola da Natureza. Aí nós vamos lá, solos, nós vamos falar sobre solo, erosão. Aí a gente simula uma erosão com simulador de erosões. Tivemos também uma aula sobre o trilho do trilho férreo. Então nós fomos lá discutindo assunto histórico, cultural, social do nosso município, e vamos até a RPPN da Nardini, que fica lá na Tabarana, onde passava antigamente o trilho do trem. E hoje a natureza se regenerou no espaço 50, 60 anos depois. Então foi tão incrível essa oportunidade também de nós irmos até a RPPN da Nardini junto da equipe do museu, porque os alunos até acharam fósseis na oportunidade. Então você imagina a oportunidade, a experiência única que eles tiveram participando disso. E aí a gente também tem algumas fotos para mostrar aí, que eu mandei para a equipe. Se quiser já ir passando, a gente pode vai mostrando as fotos, então ele já vai falando, certo? Já está falando, vai mostrando aí as fotos aí certinho pra gente. Conforme vai aparecendo, você já vai falando também. Isso aí, porque fica mais fácil aí para a pessoa que está acompanhando já ver o que a gente está falando, né?
Então, Certo. enquanto a equipe técnica ali programa as fotos, então eu dei alguns exemplos. A gente trouxe animais empalhados para a gente mostrar sobre a nossa fauna. Nós tivemos distribuição de mudas para estimular a arborização urbana. E tem sido uma experiência muito rica, porque as escolas parceiras... Então, Aí, por exemplo, essa foto. essa foto Segura aí pra gente. ela é uma das aulas, mostrando aí como que é a estrutura de dentro do Centro de Educação Ambiental, né? Então Certo. lá nós temos um espaço amplo, confortável, com o lousa digital, a gente vê lá ao fundo, que é para a gente expor um mapa, um recurso multimídia e fazer a apresentação de slides também. Aqui, o momento lá com os alunos da Escola Juventina, onde nós tínhamos os animais empalhados. São animais que eles sofreram algum tipo de acidente, foram assassinados, por exemplo, por algum crime, e o Cetras de Pitangueiras resgatou eles, não conseguiu salvar porque era algum caso muito grave, e esses animais ficam para fins de educação ambiental, né? Eles são conservados e ficam com esse propósito educativo, né? A vida deles não foi em vão. Os alunos vão poder... E aí, moçada na carriola aí, por quê? Lá no sítio dos eucaliptos, que nós tivemos essa oficina de prática de solo, como conservar o solo. E nós fizemos o tijolo ecológico a partir do hiperadobe. Então aí a molecada toda com mão na massa e trabalhando para fazer tijolo ecológico. Aqui... Foi recentemente na Escola Juventina, nós fomos lá para fazer um plantio de uma muda de cacau. Simbolicamente nós fomos plantar uma muda de cacau lá, porque estamos plantando a continuidade. O projeto não se encerra nas 15 semanas. Então, qual que é a nossa ideia? Conversando lá com a direção da escola, com o Danilo, com o Diego, com a Jane, o pessoal da escola, nós definimos para continuarmos com uma horta comunitária. Eles vão instalar uma cisterna para captação de água de chuva, já estão fazendo o minhocário, uma composteira, né? E nós vamos apoiar todo esse projeto com uma horta comunitária ali no espaço. Só frisando que a horta ela tem um propósito educativo, né? Certo. Como ensinar ciências, cultura, língua portuguesa a partir de um estudo aplicado, né? Essa que é a ideia. Eu vi também aí você entregando o certificado. Pode mostrar pra gente, Isso. Dimar? Na conclusão dessa etapa do projeto, lá na Escola Nelly, nós fomos fazer a entrega dos certificados para todo mundo que participou dos 15 encontros. Da Escola da Natureza? Da Escola da Natureza. Que Exatamente. legal, hein? Então os alunos recebem ali os certificados, vão poder mostrar que eles têm uma visão mais consciente sobre o meio ambiente, né? Pode mostrar uma outra foto. Aí. Esse dia foi bastante importante. Com mudas, né? Estão com mudas nas mãos. Foi aquele dia do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, que a EPTV fez o especial aqui. Esteve na praça, Nossas duas turmas da Escola da Natureza estiveram lá representadas. Nós fizemos, acho que está na próxima foto ou na sequência, mas só para mostrar. Isso, olha lá. Isso daí. A nossa cascata de chocolate. Por quê? Nós temos ali uma prática de gestão e trazendo educação ambiental. O cacau vai ser usado para a nossa agricultura. Nós assinamos o convênio recentemente de premiação. Mais uma vez a nossa agricultura foi premiada no município agro. E com o recurso do convênio nós vamos incentivar o plantio de cacau no município. Mas tem produtor interessado já por isso? Já temos. Pelo menos 3 produtores já que vão fazer o cultivo do cacau, empregando esses R$50 mil que nós ganhamos fruto de premiação. Então qual que foi a ideia? Só vou voltar aqui. Isso. Então lá no dia 5 de junho nós distribuímos mudas
E aproveitamos para trazer a cascata de chocolate para divulgar essa ideia do plantio do cacau, que também é reflorestamento. O cacau é bioeconomia. Ele refloresta, dá sombra, atrai pássaros, tem todos os benefícios ambientais e a semente dele pode ser usada para fazer alimento, chocolate. Uma outra foto lá que eu vi esse cachorro. Bem-estar animal. Nós levamos os nossos animais, animais receberam visitas dos nossos alunos da Escola da Natureza, tiveram todo o carinho deles, puderam conhecer o canil municipal com toda a equipe lá do canil, da APAMA, também os funcionários públicos que trabalham por lá. E aí a Escola Juventina, eu peguei essa foto onde eles puderam ter essa vivência. Eles discutiram juntamente com a gente sobre o bem-estar animal, a importância de não abandonar um animal, a importância de castrar, de vacinar o animal, todas as orientações e no não abandono. E o que acontece quando alguém abandona um animal? A tristeza que é você chegar lá no canil, muito embora animais muito bem tratados, mas ele não tem o afeto, né? Ele não vai ter... O animal sente. É lógico. Sente ele não muito. vai ter o afeto, o carinho direto para ele. E eles puderam ter essa vivência lá no canil. Então, agora podemos avançar aí para o próximo. Agora aí. Aí, sítio dos eucaliptos, que né? Verde, hein? Aí o sítio dos eucaliptos. Que área verde bonita também, hein? Vivência na nascente, conhecer como que é uma nascente. Aí nasce o rio? O Córrego Rico. Córrego Rico, né? E a gente sempre fala, observem, sintam a natureza. Lá fora tá calor, tá o sol na cuca, né? O sol queimando. Aí você entra dentro da área florestada, a umidade, o clima, tudo muda. O ar é diferente. O ar é diferente. Você vê o Córrego Rico, nasce aí. E abastece a cidade de Jabuticabal? Abastece a cidade de Jabuticabal em até 70% do manancial, né? É verdade, aí. Agora, essa aí também agora. Aí onde eu falei, é um ponto de encontro com várias áreas, com várias discussões. Nós estamos aí nessa foto, rigorosamente onde que era o aterro do trem, onde o trem subia, saindo da estação da Tabarana para vir para Monte Alto. Patinava, mas sofria. Viu, pra subir. Você sabe que onde nós estamos aqui agora, passava. Exatamente, aqui no Oraildes, né? O Oraildes tinha a estação. O Oraildes passava aqui, ó. Onde tem o nosso Senai aqui, era também o depósito. Então. A estrada que saía daqui para Ibitirama, vinha de Bebedouro, Ibitirama, passava aqui. E qual que é o propósito dessa ida? A gente conta a história de Monte Alto. Nessa aula da Escola da Natureza feita lá na Tabarana, primeiro ponto, o ônibus para debaixo de uma figueira que fica ao lado da estação da Tabarana. E aí nós falamos sobre como que o trem foi importante para o desenvolvimento de Monte Alto, na carga, nos passageiros, por desenvolver a nossa cidade. E depois a gente vai... pode só voltar... Isso, pode manter aí enquanto ainda falo desse dia. E a gente explica as figuras históricas. Por exemplo, Washington Luiz, que quase foi presidente da República, esteve aqui, foi governador do estado de São Paulo. Veio junto com o Dr. Luiz Zacarias de Lima inaugurar esse trecho. Então a gente avança em caminhada para dentro do aterro e onde o trem passava, e tem toda essa componente histórica, social, cultural, e também a gente aproveita para falar da temática ambiental, vendo a rocha exposta, as nascentes que tem dentro dessa área, identificamos algumas espécies de árvores nativas, explicamos sobre a vegetação. Então é uma aula riquíssima da Escola da Natureza, uma parceria com a usina Nardini, que é proprietária dessa área, e da RPPN Nardini Sempre Verde. Certo. Aí o próximo, o dia da formatura da equipe da Juventina. Tinha lá a foto do Nelly,
aí no dia que nós formamos os nossos alunos da Juventina. Lá com a Daniela, da nossa equipe, né? Trabalha juntamente conosco na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Danilo, o diretor da Juventina, a Jane e o Diego, a Jane coordenadora, o Diego vice-diretor. Passa para mim, fazendo um favor, o Alexandre, o telefone da farmácia municipal, por favor, que eu tenho um ouvinte que precisa ligar lá com a máxima urgência. O Fabinho, pode continuar falando, viu? Aqui nós temos a nascente que você mostrou, a nascente do Córrego Rico. Sim. Mas e o Rio Turvo? Então, essa é uma das questões mais exploradas dentro da Escola da Natureza. Nós temos 631 nascentes em Monte Alto. Somente isso. 631 nascentes? E 31 para pelo menos duas bacias hidrográficas, 2 UGRs, né? Unidades regionais de bacia hidrográfica. Mas para Monte Alto, no nosso território, nós temos 4 microbacias. A bacia do Ribeirão da Onça, a do Turvo, a do Córrego da Tabarana e a do Córrego Rico, com todos os seus afluentes, né? O Rio Turvo nasce aonde? Ele tem pelo menos 3 nascentes, uma ali perto do Jardim Erina, certo, que fica ali perto do aeródromo, tem uma debaixo do centro cívico e uma lá perto do Sanremo ali, que fica aquela cascata, o nome dela tudo é Turvo ali? Tudo do Turvo. Então o Turvo tem 3 nascentes principais, fora os seus afluentes, né? O Rio Turvo é que passa liberando a nossa duplicação agora da rodovia, não é isso? Ele passa de baixo canalizado. Ele passa de baixo, não é isso? Um dos braços, né? O Jardim Erina tem uma nascente e vai ter aquela represa daquele condomínio. Certo. Aquele condomínio, agora não me recordo o nome. Tem aquela represa debaixo do Jardim Erina, perto do Bela Vista. E tem essa outra nascente que vem perto do Sanremo, ali por aqueles lados. O Rio Tabarana que você falou. O Córrego da Tabarana nasce dentro do bairro rural da Tabarana mesmo, né? E o Córrego Rico, ele vai ter a sua principal nascente ali perto da Fugine. E tem também tantas outras, né? Mas podemos citar como nascentes importantes essa do Sítio dos Eucaliptos e uma lá na propriedade da Estância Shalom, que a gente retratou quando fizemos o documentário da IPTV. O seu Julião deu entrevista também. São nascentes topograficamente muito importantes do Córrego Rico. Quantas cachoeiras nós temos em Monte Alto? Pelo menos num estudo que nós catalogamos, 14. Pelo menos 14. Quais são as mais frequentadas? Então, tem uma pegadinha aí. A gente sabe que a cascata do Alvorada ela é muito frequentada por pessoas que se aventuram ali, só que há um problema, estão em propriedades particulares, então precisa ter a aprovação prévia dos proprietários, até porque são áreas de difícil acesso. Então, se você entra indiscriminadamente sem autorização, isso pode configurar invasão de propriedade particular. Porque está em propriedade particular, as né? cascatas estão em propriedades particulares. Todas elas? Todas. Então, aqui da Alvorada é verdade, é o Della Vecchia, né? Isso, é do Della Vecchia. É Della Vecchia. E as outras também. Então, mas tá aí. Mas nossas cascatas são bem visitadas, viu? Então, a gente precisa desse cuidado. É claro que a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Turismo, elas buscam fazer o melhor para que a gente tenha tudo isso regulamentado. Uma das formas é a RPPN. A gente já tem 2. A RPPN da Nardini e a do Sítio dos Eucaliptos. Por quê? Aí a gente tem uma parceria formal, o município, o estado, com o proprietário. E aí vai ter todo o serviço de acessibilidade. Então, se você vai no Sítio dos Eucaliptos, não vai ter problema nenhum na trilha. É tudo com corda, tudo com ponte, com passarela. Agora, na
cascata do Alvorada, ela tem um local que você pode escorregar e se machucar feio. Pode. Então tem que tomar muito cuidado e a prefeitura não estimula essa prática porque tem essa questão de ser uma propriedade particular. Não é tão segura, né? É visitado muito a cascata, a famosa cascata do Sacane. A gente tem notícia que sim. Que lá também é particular, né? É isso, sim. Então, assim, a nossa orientação é sempre buscar a autorização dos proprietários para poder adentrar, para você não ter maiores dores de cabeça. Fabinho, a Escola da Natureza funciona o ano todo? Nós tivemos esse primeiro ciclo, agora no segundo semestre nós vamos ter mais do que dobrar o número de escolas participantes. A gente já teve 5 escolas interessadas e agora a gente vai entrar no planejamento que os alunos estão em recesso, né? Férias de julho. E voltando em agosto, vamos aproveitar agora julho para conversar com essas 5 escolas para a gente poder viabilizar o projeto lá. Tivemos 2, agora estamos chegando a 5. Ou seja, o projeto cresceu, está mais do que dobrando. E os alunos gostam, viu? Muito. Gostam muito. E vocês utilizam bem aquele ônibus do meio ambiente, né? Então, muito. Desde buscar os alunos nas escolas e trazer para o Centro de Educação Ambiental até para as visitas externas. Quer mais alguma informação? Estou à sua disposição. Mas da Escola da Natureza é bem isso. Nessas nossas cascatas aí existe um ponto negativo. Muitas vezes as pessoas vão lá nos finais de semana e quando você chega na segunda-feira tem muito lixo jogado. Sim. Sacolas, latinhas. Poderia visitar, quando você está lá consumindo, põe tudo dentro de uma sacola plástica, né? Traz e volta. Não é verdade? Acaba poluindo, né? É uma questão de educação, né? Educação ambiental, né? Que poucas pessoas têm. Então, é difícil porque todo mundo sabe que não pode fazer aquilo. E mesmo assim faz. Agora, aí reclama. Isso se vale para a questão toda, não só da cascata, a questão toda que envolve lixo. Se você tem lá uma área verde no bairro, não é ponto de desova para lixo, mas você vai encontrar. E não dá para entender. Eu confesso que eu não consigo. E o lixo é retirado pela empresa, não precisa jogar. Desova lá, e vai formando lixão. E pior que uma pessoa vê uma sacola lá, do que buscar aquela sacola e retirar, joga a segunda, joga a terceira e vai jogando. É uma questão que não dá para entender, porque pelo menos a empresa passa 3 vezes por semana. Não precisa jogar o lixo. Não há necessidade. Área verde, quanto área verde você vê lixo jogado? E aí tem problemas que voltam para a população. A área verde suja é dengue, é mosquito, é escorpião. Acaba atraindo insetos, peçonhentos. Então é um senso de coletividade. A gente trabalha também isso nessas discussões na Escola da Natureza, porque o adulto talvez é um pouco mais difícil de mudar sua mentalidade. Então a gente foca também nas crianças para elas também contagiarem os adultos pelos seus exemplos, né? Ô Fabinho, muito obrigado, você que é diretor da Agricultura, muito obrigado por dar essas informações aí, e qualquer novidade nós estaremos à disposição, viu? Bom trabalho para você. Nós também, muito obrigado, João. Nós voltamos já. A Hora da Notícia, segunda edição. Bom, Fábio, depois de assistir esta importante entrevista que você concedeu à Rádio Cultura de Monte Alto, agora vamos ter o segundo semestre e com certeza teremos novamente esse trabalho em execução. Você disse que vai ter mais 5 escolas, né? E quais são as escolas que estarão participando? Nós vamos ter 2 escolas municipais previstas, que seriam a Norival Mendes e a Rita Schlitter de Matos. Nós vamos ter Opção e Conhecimento, que é a escola particular, a escola Zacarias de Lima e possivelmente o Colégio Visão também. Uma vez que a gente fez uma palestra lá no Colégio Visão e a direção estuda a possibilidade de a gente montar uma turma multisseriada
para participação. Então, 4 praticamente garantidas e o Colégio Visão estudando a sua adesão. Importante salientar que o projeto ele tem seu financiamento através do Fundema, né, do Fundo de Meio Ambiente, mas também tivemos recursos da dedução fiscal, da isenção que gera empregos, que traz benefícios para a nossa cidade, a indústria Fugini, e como contrapartida à isenção fiscal, a Fugini contribuiu com recursos financeiros para a Escola da Natureza. Espero que tudo dê certo como deu no primeiro semestre, que tudo se concretize e que a cidade de Monte Alto, que traz esta ideia genial, um trabalho inédito, que venha se consolidar cada vez mais. Com certeza.